Meu nome é Emerson José Sena da Silveira, sou graduado em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Ciência da Religião e tenho 2 estágios pós-doutorais, aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é o meu local de formação. Eu trabalho com pesquisa, docência, dou aulas, assessoria e consultoria na área de religião, religiões de um modo geral. Bem, eu trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou professor adjunto. Meu dia a dia é muita leitura, preparação de aulas, pesquisas, orientação de trabalhos, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, além das consultorias e assessorias que, eventualmente, os órgãos religiosos e não religiosos procuram aqui com os professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, que têm formação específica para isso. Bem, as metodologias são basicamente qualitativas. Além das metodologias qualitativas, a leitura, fichamentos das leituras, o registro por escrito, a conversa, o diálogo, são ferramentas essenciais para esta profissão de professor e pesquisador em ciência da religião. Bem, o mercado está em ascensão, embora esteja ainda em fases iniciais. O mercado ainda por ser descoberto, aberto, nós temos na pós-graduação, são 12 programas de pós-graduação em ciências da religião e 13 programas de graduação. Portanto, temos aí 25 programas de pós-graduação e graduação na área. Fora dessa área, tem todo um campo aberto para o ensino religioso, o ensino fundamental. Então, são as áreas de atuação desse profissional. Então, ainda um campo que está crescendo do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo. Em termos gerais, há ainda mais programas de pós na iniciativa privada, PUCs, como um todo, do que na área pública. Na área pública temos, por enquanto, 4 programas de pós-graduação na área de ciência da religião. Bem, além de dar aulas de religião, de ensino religioso, há toda uma área muito vasta de consultoria e de assessoria. Por exemplo, há órgãos pastorais. Eu mesmo já prestei assessoria a irmandades religiosas para o estudo do fenômeno religioso, que é muito importante. Compreender como se torna esse fenômeno, como esse fenômeno se torna um fenômeno social e cultural. Então, essa área de assessoria é uma área muito vasta que você pode estar assessorando, você pode assessorar, na verdade, uma quantidade muito grande e vasta de órgãos, tanto religiosos quanto não religiosos, também IBGE e outros órgãos civis do governo ou de ONGs também, né? Organizações não governamentais. Então, um profissional que tem uma liberdade de atuação muito forte, muito ampla. A renda desse profissional ele é muito variável. Tem desde uma renda mais básica, módica, o piso do salário de professor do ensino básico, que tem variações por região no Brasil, né? Então, por volta de 1.300, 1.500, até 9.000, 10.000 reais no caso de professores do ensino superior, do magistério superior federal. Então, isso é a renda líquida, né? A renda bruta é um pouco maior. Mas, em geral, é uma variação muito grande em termos de renda. A principal vantagem é conhecer a diversidade religiosa e cultural do Brasil e do mundo. Um profissional da ciência da religião, ele precisa estar antenado com todas as mudanças sociais e religiosas que o mundo vive, o Brasil vive. Então, a grande alegria é descobrir novas formas de diálogo, novas formas de vivência, novas formas de experiência religiosa, mas também redescobrir antigas formas, antigas heranças religiosas, antigas tradições religiosas. Então, a alegria de descobrir na diferença a riqueza para o diálogo, para o aprendizado mútuo e o ensino também. O maior desafio é você fazer uma boa pesquisa em religião. Então, o problema das metodologias de estudo do fenômeno religioso. Há uma grande quantidade de perspectivas e abordagens, uma grande quantidade de teóricos, e isso às vezes dificulta um pouco o profissional
em relação a qual caminho específico ele vai trilhar dentro da profissão de ciência da religião. A outra dificuldade também é a falta de entendimento do que as pessoas pensam que a gente faz. É muito comum as pessoas perguntarem se somos teólogos ou se somos algum outro tipo de religiosos. Não. Isso é uma dificuldade ainda comum em relação à profissão, ou seja, como não é uma profissão ainda muito conhecida, há uma certa incompreensão. Então essa é a maior dificuldade do que seria um profissional da ciência da religião. Bem, elementos de filosofia, elementos de antropologia, sociologia, tradições religiosas, as principais, metodologia de estudo, de pesquisa, enfim, é um currículo bem amplo e com bastante fundamentação nas ciências humanas como um todo e na ciência da religião especificamente. Teorias da religião, por exemplo, é uma disciplina muito importante no currículo, né? Entre outras, tradições religiosas, literatura sagrada, enfim, é um vasto panorama que dá ao profissional a possibilidade de transitar entre várias áreas do saber. Olha, história, sem dúvida nenhuma, sociologia, filosofia, geografia, biologia, né? São esse conjunto de disciplinas que é fundamental para, a partir do colégio, você se tornar um profissional da área. Por exemplo, capacidade para o diálogo, capacidade para abertura ao diferente, capacidade de entender o diferente, predisposição para aceitar a diferença. É fundamental para quem está escolhendo ou para quem quer trabalhar com estudo da religião, com ciências da religião. Então, a disponibilidade, a curiosidade de aprender sobre outras religiões, sobre outros ritos, mitos, isso é fundamental. Eu escolhi essa profissão por vários motivos. Um pouco por sorte, um pouco por questões contextuais, mas eu sabia, quando saí do ensino médio, o que eu não queria cursar, mas não tinha claro muito bem o que eu gostaria de fazer em termos profissionais. Então, por uma série de contatos profissionais, de amizade, acabei sendo apresentado ao curso de Ciência da Religião, acabei gostando da proposta de estudar a religião de uma forma geral e fiz a especialização, o mestrado, o doutorado e depois prestei concurso para a universidade, vindo a ser aprovado no concurso, bem concorrido por sinal. Então, e um outro motivo, eu acabei aprendendo muito com a diversidade cultural e religiosa. Então, sempre me instigou a diferença, a curiosidade de pensar o que o outro pensa, de saber o que o outro vive. Então isso foi um dos motivos também da escolha pela profissão, né? E também pela capacidade da profissão trazer leituras múltiplas sobre o universo, de múltiplas religiosidades. Então, para quem é inconformado, para quem sempre pergunta os porquês das religiões, os porquês dos ritos, os porquês dos povos, os porquês das tribos, enfim, é uma profissão que realmente vale a pena. Embora seja muito exigente em termos de leitura, em termos de pesquisa, não é? Mas ela é recompensadora em termos de aprendizado pessoal e profissional. A primeira valor eu já havia falado, é a curiosidade. É a inquietude em relação às respostas prontas, em relação à religião. E uma grande questão é sempre ir além de onde você está. Sempre ir além de onde você aprendeu. Isto é o inconformismo com as respostas prontas, é o inconformismo com as fórmulas prontas que a religião muitas vezes oferece. Então, de fato, é o desejo de sempre ir além do que se está, além do que se coloca. É a grande ideia e o grande valor para esta profissão. Filmes propriamente sobre a profissão não existem, mas sobre a reflexão que a religião fornece, há muitos filmes muito interessantes em relação a isso. Não do ponto de vista da profissão, mas do ponto de vista do aprendizado com a religião. Por exemplo, a versão de Ridley Scott dos Dez Mandamentos, né, que é Êxodos e Reis, uma forma de ver a divindade muito interessante.
Tem outros filmes clássicos, como o Cécio B. DeMille, Os Dez Mandamentos, Espartacus, sobre Roma, Covades, Ben-Hur. Então são grandes filmes sobre religião que os cineastas colocaram uma forma muito interessante de ver a religião. Um outro cineasta italiano é Pier Paolo Pasolini, que tem filmes muito questionadores sobre religião. Não é? 120 Dias de Saló, de Sodoma e Gomorra. São filmes que mostram o quanto a religião está imbricada na cultura humana e o quanto não é possível levá-la de uma forma ideológica, desconsiderá-la como fator fundamental para as dinâmicas humanas, sociais, econômicas, políticas e culturais, artísticas também da humanidade. Então, apesar de não haver um filme sobre a profissão, cineastas trabalharam muito bem, filmes trabalharam muito bem a presença do religioso, os impactos, os aspectos positivos e negativos do religioso na cultura humana. Bem, eu vou recomendar dois. www.unicap.br/observatório2/, que é um observatório interreligioso que posta sempre vídeos, notícias sobre a religião. E eu tenho um blog, mantenho um blog pessoal, chama-se Arcana Estudos de Religião, blogspot.com.br. Eu faço comentários, críticas e outras questões sobre fenômenos religiosos de um modo geral. Cultura, cinema, gênero, poder, ritos. Eu faço uma reflexão sobre o que é a religião de um modo geral. É uma carreira que acaba atraindo pessoas que já têm alguma experiência religiosa. Isto é comum na nossa área, pessoas procurarem a ciência da religião por uma herança, por um contato com religião. Mas a primeira dica é, se você vem de uma herança religiosa, se você já teve contato com a experiência religiosa, você deve se esforçar para fazer uma espécie de autocompreensão e autocrítica da sua inserção religiosa. Porque muitas vezes é muito difícil para quem opta por essa carreira olhar com crítica para a sua própria herança, para o seu passado, né? para a sua estrutura religiosa. Então, a primeira dica é olhar para dentro da sua própria trajetória e pensar: por que eu quero estudar religião? Por que isto é importante para mim? E evitar dois tipos de respostas comuns que eu já vi na profissão. Uma primeira resposta é tentar achar na ciência da religião comprovação para a sua fé. Não deve ser assim. Ou então, uma tentativa de mostrar que outras religiões são erradas ou que a religião que você já professou é errada, equivocada. Se você tem essas duas ideias na cabeça, pode tirá-la desde já, porque não são ideias que levarão você a um bom desenvolvimento profissional. Nem a ideia de acertar contas com a religião, nem a ideia de provar alguma coisa religiosa, reencarnação, existência de demônios, de deuses, de anjos. Isso não passa pela ciência da religião de modo nenhum. Então, a leitura que a ciência da religião faz é uma leitura cultural, é uma leitura fenomenológica a respeito da religião. Então, a primeira dica é leitura, muita autocrítica, muita análise crítica e muita disposição para o diálogo, para ouvir o outro e entrar em contato com os fenômenos religiosos, não ter preconceito de ir ao encontro do fenômeno religioso, seja ele qual for. Hare Krishnas, Umbanda, Candomblé, cultos pentecostais, cultos neopentecostais, cultos evangélicos, católicos, missas shows, padres cantores, enfim, o cardápio aí de fenômenos e cultos é muito variado. E não ter medo de ir ao encontro desse fenômeno quando assim a profissão o colocar em contato. O mais importante da formação é a capacidade e a empatia com a diferença, o diferente em termos religiosos. Estar aberto e atento à religião é uma forma de compreender as transformações que o mundo vive. Então, é um profissional que está bem antenado com as mudanças, com as sensibilidades, com as novas transformações
com as tradições que já existem. Então, o profissional da ciência da religião é um profissional necessário por conta da presença do religioso, da sua importância de um modo geral na sociedade. E por conta também de entender as novas dinâmicas religiosas. As últimas pesquisas apontam, por exemplo, um crescimento exponencial muito grande dos que se dizem ser religião. Estudiosos e pesquisadores mostram que nas periferias das grandes cidades, a expressão religiosa que mais cresce hoje em dia são daqueles que se declaram não ter religião, ou seja, não ser filiado a nenhuma igreja, ou católica ou evangélica, mas simplesmente estar ligado de alguma maneira com esse mundo espiritual, esse mundo transcendental, enfim, que tem vários nomes. Então, ser religião é hoje um dos fenômenos que mais crescem na sociedade brasileira. Já foi o pentecostalismo, então o pentecostalismo está arrefecendo o seu poder de crescimento e surge um novo fenômeno. Então o profissional está atento a essas mudanças. Isso é muito importante para o profissional e para que ele possa trazer esse conhecimento e partilhar desses novos conhecimentos e também dos antigos conhecimentos, dos clássicos da nossa profissão. Seria nesse sentido que eu encerro a participação dizendo que foi um prazer ter escolhido e é um prazer estar trabalhando na área, trabalhar na área de ciência da religião. Foi muito bom ter escolhido e, ao mesmo tempo, trabalhar com pesquisas e trabalhar com assessoria, docência, me realiza em termos pessoais e profissionais.